Estimados irmãos e irmãs, queridos amigos, amigas, que Jesus nos abençoe. É uma imensa alegria estarmos aqui visitando esta casa que conhecemos de várias décadas. Não vou dizer quantas, porque não há necessidade de vocês saberem quantas, mas são muitas. Então, é uma felicidade encontrarmos aqui amigos, não é? De longa data também, e os novos amigos que este momento nos propicia. Agradeço também a companhia do Luiz Carlos, coordenador da área da mediunidade da FEEGO, da sua família, sua esposa e seu filho, que estão aqui também acompanhando junto com a Clarice, minha filha, que estão participando aqui desta atividade. A Revista Espírita, de março de 1866, publica um dos artigos, talvez dos mais instigantes no campo do estudo da mediunidade e da faculdade psíquica ou dos nossos potenciais psíquicos. É um artigo que, podemos dizer, nos revela o futuro da mediunidade na Terra, pelas colocações que são feitas ali. É um artigo que merece ser estudado e que nós trouxemos alguns fragmentos para a reflexão. Ele é intitulado Mediunidade Mental. Kardec tinha colaboradores da revista e recebeu uma carta com a narrativa de uma experiência pessoal de um médium que descreveu o seu contato, o seu exercício mediúnico, mais ou menos assim, que é o que ele coloca nesse artigo, Mediunidade Mental. Ele diz que concentrava, fazia uma prece, ele usa a palavra evocação, naquele sentido de suplicar, solicitar a assistência dos espíritos superiores, dos benfeitores, como se estivesse numa reunião mediúnica normal, comum. Mas aí, ele diz que começa então a entrar naquele estado de transe, vê os espíritos familiares, ele chega a dizer que recebe a visita de encarnados naquele momento. E começa a estabelecer um diálogo mental com as entidades que estão presentes ali. Ele não psicografa, porque o hábito na época era da psicografia. O registro era escrito. Então, toda a prática mediúnica estava circunscrita ou focada nessa atividade. Ele fez algo diferente, que não era comum, que era dialogar de forma lúcida com os espíritos. Nós temos que lembrar que o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. Então, mais ou menos nessa época, ele já estava nessas experiências. Kardec publica a carta e o comentário dos espíritos, porque ele submete esse trabalho à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e obtém 3 respostas analisando esse fenômeno dos espíritos, inclusive o mentor da sociedade, que era São Luís. Então, foi uma novidade, não pesquisada diretamente por Kardec,
Porque, como disse, o Livro dos Médiuns era de 1861 e não há registro desse tipo de experiência mediúnica. Ali no Livro dos Médiuns nós temos o movimento de objetos, a materialização, né, todo um estudo dos fenômenos possíveis de mediunidade. E agora vem um fenômeno completamente diferente, que era esse diálogo mental. O médium, então, achou aquilo muito interessante e mandou a apreciação de Kardec em Paris. Inclusive, ele disse que esse tipo de contato é muito mais objetivo do que a psicografia, porque não tem ali a necessidade de excesso de palavras para descrever uma ideia, como na psicografia, porque o contato era totalmente mental. Então, o fenômeno foi de tal modo relevante que Kardec, leva e apresenta o fato mediúnico para ver o que os espíritos disseram. Fazendo aí, inclusive, um parêntese, na Revista Espírita, nós temos muitas informações de mediunidade e precisa ser estudado. Antes da publicação de O Livro dos Médiuns, que, como disse, foi a segunda edição, que é a edição que a gente conhece e utiliza, de 1861, antes da sua publicação, Kardec coloca um material vasto na Revista Espírita e tira uma parte para publicar no Livro dos Médiuns. Se vocês observarem o Livro dos Médiuns, nós temos ali várias entrevistas, podemos dizer assim, de Kardec com os espíritos. Perguntas e respostas. Mas ali é um fragmento. Na Revista Espírita, você encontra a totalidade da pesquisa que ele fez com aquela entidade em relação ao fenômeno. Então, ele não colocou tudo o que ele encontrou, ele coloca uma parte no Livro dos Médiuns. Depois da publicação de O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar mais material na Revista Espírita, e ele deixa na Revista Espírita, ele não ampliou o Livro dos Médiuns porque estava pronto. É o que a gente pode entender, porque existem assuntos que são tratados na Revista Espírita relacionados à mediunidade, como esse, a chamada mediunidade mental. Esse nome foi dado pelos espíritos, que ele não transpôs. Eu posso citar 3 assuntos que são extremamente relevantes dentro do estudo da mediunidade. Que, inclusive, nós ainda, em nosso diálogo hoje, teremos oportunidade de fazer algum comentário. É esse da mediunidade mental, uma matéria muito importante, uma pesquisa nova, à época, portanto, que não está no Livro dos Médiuns. O tema possessão, que fez com que Kardec modificasse o seu posicionamento em relação à obsessão, porque no Livro dos Médiuns nós temos apenas a colocação dele de que existe obsessão, e naquele momento ele coloca que não havia possessão. Mais tarde, ele identifica o fenômeno, estuda, e aí, na Revista Espírita, ele tem um material vasto, inclusive mostrando como surgiu, e aí ele se posiciona. Então, hoje nós temos a necessidade de compreender o estudo da obsessão e da possessão, que são 2 fenômenos distintos. E a gente normalmente estuda só obsessão. E a gente lida também com possessão. Só que a gente não presta atenção muitas vezes. Sobretudo quem está trabalhando em hospital psiquiátrico. Lida muito com o fenômeno possessivo. E que passa, muitas vezes, desapercebido. O terceiro estudo relevante dentro de mediunidade, que não está no Livro dos Médiuns, é a mediunidade na infância. Que no Livro dos Médiuns tem umas 2 ou 3 questões
sobre esse assunto. Na Revista Espírita, ele tem um material muito mais vasto, com opiniões dos espíritos sobre essa matéria. Então, Kardec, feito esse parênteses, retomando a análise inicial, Kardec pega essa carta com a descrição desse fenômeno e submete aos, aos benfeitores que efetivamente coordenam as atividades espirituais da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí, ele recebe algumas informações dos espíritos muito interessante, que eu trouxe para a gente refletir. Uma das 3 mensagens, um fragmento. Esta mediunidade, à qual damos o nome de mediunidade mental, por certo, não é própria para convencer os incrédulos, porque nada tem de ostensiva. Inclusive, algumas pessoas estão dizendo aí na internet que Kardec nunca usou a palavra ostensiva. E ela está na Revista Espírita de março de 1866. Então, é uma expressão técnica espírita para dizer do fenômeno objetivo. Não é possível provar esse fenômeno da mediunidade mental, porque as pessoas estavam acostumadas a ver objetos movimentando, a psicografia, a materialização, e essa é mais subjetiva. É isso que ele quis dizer. Nem desses efeitos que chocam os sentidos. É toda uma satisfação íntima de quem a possui. Mas também preciso reconhecer que ela se presta muito à ilusão e que é o caso de desconfiar das aparências, pela sua subjetividade. Aqui ele está falando da questão da possibilidade de haver a imaginação nesse processo de tentativa de diálogo mental. Quanto à existência da faculdade, não se poderia pô-la em dúvida. Pensamos mesmo que deve ser a mais frequente, porque é considerável o número das pessoas que, em estado de vigília, sofrem a influência dos espíritos e recebem a inspiração de um pensamento que sentem não ser seu. O que ele disse aqui ao final? Que, na verdade, esse fenômeno, mediunidade mental, embora não tenha sido pesquisado diretamente, deve ser mais frequente do que se imagina. Por quê? Porque todas as pessoas estão sofrendo a influência dos espíritos, sobretudo pela inspiração, conseguem perceber isso, identificando que a ideia não lhe pertence. Então, aqui, nesse final do parágrafo, quando ele coloca que essa faculdade é comum e que isso se prova pela influência dos espíritos, ele toca num ponto extremamente importante no estudo da mediunidade, que é a questão, ainda não muito pacífica nos ambientes de estudo espírita, de que todas as pessoas são médiuns. Essa ideia ainda não é corrente. Ainda existem aqueles que acreditam que não, que só aqueles que podem produzir o fenômeno objetivo, os médiuns ostensivos, o psicofônico, o psicógrafo. O que Kardec diz aqui é diferente. Ele avançou, porque ele está atrelado à questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele perguntou aos espíritos se eles são capazes de nos influenciar. E eles respondem que eles influenciam muito mais do que imaginamos. O comum são eles nos dirigirem em termos de pensamentos e atos. Então aqui ele agrega um plus a essa informação, que decorrente dessa
influência, surge uma mediunidade comum a todas as pessoas, que ele chamou de mediunidade mental, caracterizada basicamente pela inspiração, e que naturalmente nós podemos incluir a intuição como elemento correlato. Então aqui a gente começa a perceber que o entendimento realmente do codificador era de que todas as pessoas são médiuns. Um dos argumentos daqueles que dizem que não são médiuns é o ato de não sentir. Algumas pessoas dizem assim, eu sou uma pedra, eu sou uma porta, não sei se vocês já ouviram isso aqui. Eu não vejo nada, eu não sinto nada. São os mais iludidos. Porque, na verdade, o item 159 de O Livro dos Médiuns, quando Kardec define mediunidade e médio, ele coloca assim: médio é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. O problema está na palavra sente, porque a pessoa diz assim, eu não sinto, daí usar essa, eu sou uma pedra, porque eu não sinto. Mas é porque a pessoa quer sentir com os olhos, com os ouvidos, com a pele, e não é esse sentir. Porque ele está falando de uma faculdade psíquica de origem espiritual, que não está no corpo físico. Então você não vai sentir espírito com os olhos orgânicos, com os ouvidos ou com a pele. Embora você possa entrar no ambiente e arrepiar, que é a sua percepção psicométrica dos fluidos do ambiente, que também expressa uma faculdade comum a todas as pessoas. Mas esse sentir é subjetivo, é com sentido espiritual, que é o outro nome que se dá à faculdade mediúnica. Então, esse sentir do espírito aí, e ele coloca em qualquer grau, ou seja, de forma mais sutil até mais objetiva, indica a mediunidade no indivíduo. Porque o sentir aqui é através da mente. É a sua captação psíquica. É as sensações que essa captação psíquica pode causar no seu organismo. Aí sim, é uma percepção exterior, mas não da dimensão física, da dimensão espiritual. E aí o indivíduo sente o ambiente espiritual e repercute no corpo. Como, por exemplo, o arrepio. Quando a pessoa entra num ambiente que sente uma densidade vibratória maior ou negativa. O que acontece quando a pessoa entra num ambiente como esse? Pode também sentir um bem-estar. Nós temos um corpo fluídico, o perispírito, que é da mesma natureza dos fluidos da natureza, do ambiente. Então, quando o nosso perispírito entra em contato com qualquer tipo de fluido, há uma identificação e uma transposição para o corpo físico dessa percepção. Por isso a pessoa sente um bem-estar, por isso ela sente um mal-estar. Quando está em determinado ambiente, conversando com pessoas, tratando de certos assuntos. É uma leitura fluídica, espontânea, que nós fazemos em função da natureza fluídica do nosso perispírito. É um fluido encontrando com o outro e reagindo. Quando o nosso perispírito entra em contato com um bom fluido, a reação é de bem-estar. Algo que se sente quando recebe o passe.
Quando a gente entra num ambiente em que há muita briga, violência, criminalidade, a pessoa sente muitas vezes um mal-estar, uma densidade maior, ou seja, o perispírito reagiu e transmitiu ao corpo físico a sensação. É esse sentir. É o sentir com o sentido espiritual. Porque essa percepção do fluido do ambiente não é com a visão, não é com o tato orgânico, mas é através do perispírito, que é um organismo. É um órgão sensorial do espírito que repassa para o corpo físico toda a sensação percebida. Daí, mostrar que existem 2 níveis de contato básicos que temos com os espíritos continuamente, que podemos dizer decorre da influência. Ou seja, nós sentimos a influência dos espíritos, melhor dizendo, nós sentimos a influência através da percepção mediúnica, no momento do contato com a dimensão espiritual, de 2 maneiras. Diretamente com espíritos ou com os fluidos de um ambiente. Então a gente percebe não só espíritos, mas fluidos do ambiente. Então, nosso sentido mediúnico, sentido espiritual, faculdade mediúnica, nos permite esses 2 níveis de contato. Com a matéria espiritual, o fluido cósmico universal, ou através da intuição, inspiração, mediunidade mental, diretamente com a mente de outros espíritos. Então, são 2 níveis de contato que a gente tem. Todas as pessoas têm. Porque isso não é exclusivo dos chamados médiuns ostensivos, como nós vimos no texto inicial de leitura. Ou seja, todas as pessoas. Porque no momento em que você reconhece que pode sofrer a influência de um espírito, ou seja, no momento em que você se encaixa na descrição da questão 459, você está dizendo, eu sou médium. Porque a percepção só é possível, a influência só é possível, o sentir espiritual só é possível porque nós temos a faculdade mediúnica. A não ser que você diga assim, não, a questão 459 não se aplica a mim. Então, eu sou imune totalmente à influência dos espíritos. Então, você não sofrerá obsessão, será uma criatura eleita nos planos divinos, porque você não vai sofrer obsessão, mas também você não vai ter intuição nenhuma. Você não vai ter inspiração, nada. Sua mente vai ficar bloqueada, porque, na verdade, a nossa mente se expande. Então, eu não conheço nenhuma pessoa que disse isso. Eu não me encaixo na 459. Pelo contrário, as pessoas dizem, beleza, os espíritos influenciam sim, concordo. Aí você pergunta para essa mesma pessoa, você é médium? Não, não sou médium. É um paradoxo. Porque ao dizer que você sofre a influência, como é que eles te influenciam? Através de quê? Dos órgãos físicos? Não. Do sentido espiritual, que, segundo André Luiz, está sediado organicamente na glândula pineal. Então, o sentir que Kardec coloca, em qualquer grau, que identifica a mediunidade no indivíduo, é esse sentir subjetivo, espiritual. Portanto, todos nós somos psicômetras. Todos nós temos psicometria, que é essa capacidade de percepção de fluidos.
o que ele pode causar em nós. Quando você toma o passe e você sente aquele bem-estar, aquela irradiação fluídica, a assimilação decorre dessa possibilidade do contato de um perispírito com os fluidos. Isso é psicometria. Então, a gente pensa na psicometria daquela pessoa que toca no objeto e faz a leitura fluídica daquele objeto. Isso também são graus variados. O mais comum são essas sensações subjetivas. Ernesto Bozano, ele descreve cerca de 26 variações do fenômeno psicométrico no livro Enigmas da Psicometria. Nós estamos analisando apenas que é a possibilidade de uma reação emocional de bem-estar ou mal-estar diante de um ambiente, de um assunto ou de uma pessoa encarnada ou desencarnada. Então, isso decorre exatamente da nossa condição de espírito em contato com a dimensão espiritual. Inclusive, quando as pessoas dizem assim, eu nunca vi um espírito. Alguns até dizem assim, eu gostaria até de ver para me convencer. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo que ela quer ver com os olhos materiais. Mas o nosso sistema visual, as estruturas do globo ocular, toda a inervação, ela está estruturada, organizada para a percepção desse nível de matéria e não da matéria espiritual. Mas você vê espírito toda noite quando você dorme. Alguém aqui já sonhou com uma pessoa que já desencarnou? Você viu um espírito. Mas como é que você viu esse espírito? Vejamos bem. Quando a gente dorme, todos os nossos sentidos orgânicos ficaram no corpo. Dormindo. Então, no corpo ficou a capacidade visual, a capacidade auditiva. Tanto é que qualquer barulho pode te acordar. Por quê? Porque a alma está ligada ao corpo e a função auditiva está no corpo físico. Então, como é que eu sonho e eu estou vendo e conversando se os meus sentidos físicos estão no corpo? A gente está vendo pela mediunidade, pela faculdade mediúnica. Porque a visão dos espíritos, na verdade, e todo o contato é mental. Por isso muitas pessoas não desejam ver espíritos e não veem, porque elas querem ver com os olhos físicos e a visão é psíquica. Nenhum vidente vê com os olhos, mas vê com a mente. A própria clarividência é uma percepção mental. Tanto é que você pode ver de olho aberto, olho fechado, na frente, atrás. Por quê? Porque você está vendo com a faculdade mediúnica, sentindo com o perispírito. Então, toda noite nós estamos vendo espíritos, conversando com os espíritos. A gente acha que está conversando com a boca. Quem já não teve essa experiência de num sonho está conversando com alguém. A gente acha que está conversando com os lábios. Não é. A gente está conversando com a mente. Essa é uma explicação muito interessante do espírito Erasto no Livro dos Médiuns, quando ele diz que a linguagem universal dos espíritos, o processo de comunicação, se dá pelo pensamento. Então a gente se comunica com um espírito com outro, ou quando estamos fora do corpo, em processo de emancipação da alma, que é o termo técnico, que é a saída
da alma do corpo, por ocasião do sono natural, por ocasião de um desdobramento, por exemplo, não é? Em que a pessoa afasta do corpo. No corpo ficaram os sentidos orgânicos. Então, o que te acompanhou, que te deu condições de dialogar com os espíritos? O sexto sentido, o sentido espiritual, a faculdade mediúnica. Então, nós estamos num exercício de faculdade mediúnica, num exercício mediúnico contínuo. Porque nós estamos usando a faculdade mediúnica permanentemente. Inclusive, um dos maiores motivos de um espírito se manifestar numa reunião mediúnica, o transe, a incorporação, para que ele seja esclarecido, é o chamado reavivamento sensorial, termo utilizado por André Luiz. Porque o espírito que não tem conhecimento da realidade espiritual, que não sabe que na vida espiritual ele está se comunicando pelos pensamentos, e que ele não sabe, porque ele não frequenta os estudos aqui dos centros de Anápolis, né? Como de todo o movimento espírita, que sabe da ação do pensamento sobre os fluidos, porque não é simples saber isso. Daí a importância da gente aprender agora, para não ter que aprender depois que desencarnou. O espírito pensa e aquilo cria imagem. Só que ele está fora do corpo físico. No corpo físico, com a desencarnação, ficaram os sentidos orgânicos. Então, o que está fazendo com que ele domine o próprio perispírito? A faculdade mediúnica, que a gente continua com a faculdade mediúnica, que é o que nos acompanha depois da desencarnação. Mas o espírito que não tem esse conhecimento, e a maioria da população, fica perturbada. Não consegue ver a realidade espiritual. Porque o pensamento está ligado a experiências da vida passada, ao remorso, ao crime, ao momento do suicídio, ao momento do desencarne. Aquilo fica na mente da pessoa, não sai com muita facilidade. Aí o que o transe mediúnico permite? Quando o perispírito do espírito se aproxima do perispírito do médium, o médium repassa para o perispírito do espírito a capacidade orgânica. Então, o espírito, o desencarnado, ele momentaneamente recupera a visão, a audição, o tato. Por isso é que ele conversa através do médium. E ouve através da audição do médium. Porque ele teve momentaneamente um reavivamento sensorial. E é aí que ele começa a ver os espíritos. Ele vê o parente, o amigo. Acho que todos que trabalham em reunião mediúnica já viram isso. Quando chega um espírito, eu não tinha te visto. Ele estava do lado. Mas não viu por quê? Porque a mente dele estava ligada a problemas que ele passou e que criou uma fixação mental. No momento do transe, rompe essa fixação mental, ele tem uma recuperação momentânea dos sentidos orgânicos e aí ele vê. Ele consegue, então, organizar a mente e tem a percepção mais clara. Ele sai do transe com uma possibilidade de percepção espiritual maior. É por isso que o espírito incorpora, para recuperar momentaneamente os sentidos orgânicos que perdeu no momento da desencarnação, que a gente experimenta toda noite quando dorme, ao sair do corpo. A gente se locomove através
do sentido espiritual e conversa psiquicamente com os espíritos. Embora o nosso hábito de utilizar, não é, a boca para falar nos acompanha quando dormimos ou depois da desencarnação. Porque você vê André Luiz, Filomeno de Miranda descrevendo os espíritos conversando. Então, ali naquele diálogo, a gente tem a impressão que eles estão falando com a boca, estão mesmo. Mas, na verdade, é uma impressão, porque o diálogo é mental. É uma captação psíquica, que o espírito só vai aprender na medida em que evolui a entender o mecanismo desse tipo de comunicação. Mas Erasto coloca, a linguagem universal dos espíritos é pelo pensamento. Se é pelo pensamento, é por imagens mentais e não por palavras. Que é o que acontece no momento da manifestação mediúnica. Um espírito não transmite para um médium uma palavra, mas um pensamento, uma imagem mental. As palavras são do médium. Isso para falarmos dos médiuns ostensivos. Mas nós todos estamos, então, dentro desse conceito de percepção, de sentir mediúnico, numa atividade mediúnica permanente, em função da nossa íntima ligação com a dimensão espiritual. Porque é outro conceito que precisa ficar claro na nossa mente. O chamado mundo espiritual é aqui. Nós estamos no mundo espiritual. Porque quando a gente usa essa palavra, a gente acha que é um mundo à parte, o mundo dos espíritos. Eles estão lá. Eles não estão lá, eles estão aqui. Ao nosso lado. Nos influenciando. A influência. Porque se é para ter influência, tem que estar perto. Então, a melhor colocação é dimensão espiritual e dimensão material. E, portanto, nós estamos dentro da dimensão espiritual. Porque aqui, esse ambiente material está repleto de fluidos próprios da atmosfera espiritual. E também está repleto de espíritos. Onde estão os espíritos? É o plano espiritual. Então, aqui é o plano espiritual. É por isso que o nosso contato com o plano espiritual é permanente, porque a gente vive duas dimensões ao mesmo tempo. A gente vive a dimensão material, quando estamos acordados, e vivemos a dimensão espiritual quando estamos acordados também ao mesmo tempo. Então, nós estamos num intercâmbio com a dimensão espiritual de forma contínua. Emmanuel diz, basta pensar. No momento em que a gente pensa e deseja, nós estabelecemos um contato mental. Começa a ocorrer a influência. Pouco importa se você percebe ou não, ela existe, porque ela decorre de uma possibilidade humana natural. Então, nós todos estamos mergulhados na dimensão espiritual. Inclusive, para aqueles que são mais técnicos na expressão, o umbral começa aqui. Tem muita gente que morre de medo de ir para o umbral. Eu quero dizer a você, você já mora no umbral. Porque esse crosta planetária é o ambiente próprio para a presença de espíritos, muitas vezes inferiores. Andam pela rua, têm medo de tomar chuva, sentem fome, sentem frio. Alguns se afastam das ruas e vão para alguns lugares que André Luiz chamou de umbral, porque foi a palavra que ele encontrou. Talvez ele pudesse usar outra palavra,
mas ele quis dizer de um lugar de passagem em que ali, pelo tempo que a pessoa fica, ela se reequilibra, ela perde um pouco da densidade perispiritual, e nós somos atraídos para aquele lugar em função dos nossos pensamentos, pela afinidade com o lugar. Ninguém vai para um lugar que não tem afinidade. O próprio umbral, como a gente vê, aquele ambiente escuro de sofrimento, ele é construído pelo pensamento das pessoas que são atraídas para aquele local específico. Mas, como disse, a expressão ela precisa ser entendida genericamente, como todo ambiente em que existem espíritos sofredores e que há um processo de depuração. Então, aqui começa e se estende. A colônia Nosso Lar, ela está numa região umbralina, só que de uma densidade menor do que aquela em que André Luiz, por exemplo, descreve no livro Libertação, em que ele começa ali inicialmente a volitar, e depois o perispírito vai ficando tão denso, que ele tem que andar, porque o perispírito espontaneamente assimila os fluidos do ambiente. Essa descrição que ele faz lá, quando ele entra naquela colônia das trevas, em que ele está volitando e, de repente, ele começa a se sentir pesado e andar, aquilo não foi uma construção mental dele. Eu vou colocar meu perispírito mais denso. Não, ele assimilou os fluidos do ambiente. É o que acontece conosco aqui, quando encarnados, que nós estamos comentando. Você entra no ambiente, o seu perispírito assimila os fluidos do ambiente. E você vai se sentir mais leve ou mais pesado. Porque isso decorre de um fenômeno natural e espontâneo de identificação de fluidos. Kardec faz um estudo fantástico no livro A Gênese, no capítulo 14. Ele explica detalhadamente isso, inclusive dizendo que a gente pode estabelecer saúde ou doença a partir do contato com certos fluidos. Por exemplo, se os fluidos são bons, como no momento do passe, você pode estabelecer saúde no seu corpo. Mas se os fluidos são densos e você sintoniza e os fixa no seu perispírito, ele se transmite para o corpo em forma de doença, não só de mal-estar. Daí o cuidado que a gente tem que ter com os ambientes que a gente vai. Porque a gente pode assimilar fluidos negativos, não se libertando deles, psicossomatizá-los e estabelecer uma doença. Então seria uma doença acidental, em função de um comportamento. Porque se você não fosse lá, você não encontraria aquele fluido. Se você estivesse num ambiente mais harmonioso, os fluidos seriam menos densos. Então, esses são alguns exemplos do uso permanente que nós fazemos da faculdade mediúnica. Para a gente começar a tirar da mente a ideia restritiva de que eu exerço mediunidade só na reunião mediúnica e somente se eu for médium ostensivo. Não é. A faculdade mediúnica é patrimônio do ser humano. A gente não precisa ter consciência da capacidade visual para enxergar. Como a gente não precisa ter consciência da faculdade mediúnica para exercitá-la. Porque basta pensar. E aí nós entramos em comunhão com a dimensão espiritual. O mundo espiritual é aqui. E a gente precisa, então, começar a estabelecer um controle sobre as influências que a gente recebe. Porque hoje, segundo a definição colocada em O Livro dos Espíritos, são eles que vos dirigem. É o maior perigo. Quem está me dirigindo? Então, eu não estou agindo por conta própria? Ao que parece, não. Por quê?
por falta de percepção do que te chega à mente. Porque normalmente a gente aceita tudo que vem na nossa mente. E a gente não opõe resistência e não estabelece um controle mental do que pensa. Porque essa faixa da inconsciência mediúnica, descrita na questão 459 de O Livro dos Espíritos, são eles que vos dirigem, decorre da nossa infância espiritual. Somos espíritos inferiores. Falando da generalidade da população encarnada na Terra e da desencarnada. Então, esta relação de domínio normalmente é de espíritos inferiores, porque os espíritos superiores não nos dirigem, eles inspiram. Eles não ficam mandando a gente aqui e acolá. Os inferiores, sim. Então, a questão 459 de O Livro dos Espíritos, podemos dizer que ela é desenvolvida em todo o Livro dos Médiuns. Para a gente entender a 459, que a gente decora tão fácil, né? Mas que é a primeira que a gente decora. Influencia os espíritos. Todo mundo sabe. Pergunta e resposta de cor. Mas as consequências dessa pergunta e resposta são muito graves na nossa existência. E como disse, para a gente entender toda a amplitude dessa questão e consequência, a gente precisa estudar o Livro dos Médiuns. Porque só estudando o Livro dos Médiuns eu vou entender a influência, que não é obsessão. E os níveis de influência que podem ser estabelecidos. Então nós precisamos sair dessa infância espiritual de achar, eu não sou médium. Nós somos médiuns. Nós nascemos médiuns. Podemos não ser ostensivos, porque não temos esse compromisso reencarnatório. Mas nascemos médiuns. Eu mencionei que na Revista Espírita há um estudo muito interessante sobre mediunidade na infância. E ali os espíritos colocam a Allan Kardec. Todas as crianças reencarnam na condição mediúnica. Permanecem sob a influência do anjo de guarda ou espírito protetor. Emmanuel adita que a criança ela fica cerca de 1000 dias sob hipnose num processo reencarnatório. Então, isso dá mais ou menos 7 a 8 anos, em que a criança está numa fase de adaptação do corpo físico. Ela está vivendo o corpo físico e fora do corpo físico ao mesmo tempo, sem perceber. Vendo espíritos, se comunicando com eles sem notar. Então a gente precisa entender que toda criança é médium e está agindo mediunicamente. Porque a gente diz que a criança é médium só quando ela diz que viu um espírito. Mas ela não precisa dizer. Porque para ela é tão natural ver e se comunicar que ela não altera a sua emoção, a não ser algo que assuste, não é? Quando um espírito a apavora, aí já é o desequilíbrio, que muitas vezes é o que identifica a mediunidade. Mas não é assim, segundo os espíritos. Porque nesse processo de adaptação, elas estão numa atividade mediúnica, em atos mediúnicos sucessivos, permanentemente, porque estão em contato com a dimensão espiritual. Os processos educacionais de futuro precisarão considerar a mediunidade inerente à criança para melhorar o padrão de educação dos menores. Porque não se pode fazer educação com segurança sem considerar a influência dos espíritos nessa fase. Por isso a evangelização infantil é tão importante no processo.
Porque você auxilia a criança a manter um padrão de harmonia. Orar todos os dias em casa. Porque elas estão percebendo a dimensão espiritual de forma nítida, embora não digam. E não quer dizer que seja o amigo imaginário, porque existe o amigo imaginário decorrente da evolução do desenvolvimento infantil. Mas nós estamos colocando algo além, que é exatamente a sua condição de adaptabilidade ao corpo físico. Então, nós crescemos nessa condição mediúnica. Na verdade, tecnicamente, nós poderíamos dizer que a criança está num estado de percepções anímicas, porque é a percepção da alma dela em relação à espiritual, mas nós estamos utilizando a palavra mediúnico para simplificar as questões, a explicação. Mas elas estão em contato, portanto, permanente, e é preciso que os pais, os responsáveis, percebam essa condição. Assim como nós não podemos estudar a personalidade humana sem considerar a influência dos espíritos. Por quê? Quando a gente fala de consciência e estuda a consciência, seja nos ambientes profissionais, técnicos ou no movimento espírita, nós não podemos separar o sentido mediúnico, porque a nossa mente está sofrendo a influência e a comunicação permanente de outros espíritos. Nosso pensamento é uma mescla de pensamentos nossos e de ideias que nos são sugeridas. E isso repercute na nossa personalidade. Então não tem como estudar a personalidade se você não estudar a mediunidade. Não tem como você estudar saúde ou doença em termos de transtornos mentais sem considerar a mediunidade, por causa do nosso contato com os espíritos. E não estou falando de obsessão exclusivamente. Estou falando de influência, que o nosso pensamento é construído pelos nossos pensamentos e por pensamentos que a gente aceita e não opõe resistência. É esse o grau de amadurecimento que os espíritos desejam de nós. Que a gente comece a caminhar com os próprios pés, aprendendo a dominar o pensamento. Porque dominar o pensamento é chamado de disciplina em alguns ambientes. E isso é educação mediúnica. Então, a educação mediúnica, que muitos chamam de mediunidade com Jesus, e às vezes essa expressão ela é utilizada apenas para os médiuns ostensivos, precisa ser revista. Porque todos nós, na condição de médiuns, precisamos ser médiuns com Jesus. Porque se eu não pautar a minha existência num padrão de referência como a do Evangelho, eu vou continuar sofrendo influências negativas e inferiores e entrando em processos obsessivos. Há uma pandemia obsessiva na Terra hoje. É a conclusão de Filomeno de Miranda. Porque as nossas relações com a dimensão espiritual são relações adoecidas, conflituosas. E a gente precisa parar com isso, através de um controle das emoções, do estudo, do Evangelho, de forma mais objetiva. Senão a gente fica naquela labilidade. E isso é extremamente negativo para a nossa harmonia. Então, dentro do processo de compreensão da mediunidade, eu preciso entender que eu necessito ser médium com Jesus, em todos os sentidos. E não pensar em mediunidade com Jesus só para o médium ostensivo na reunião mediúnica. Porque seria restringir o conceito. Inclusive o próprio conceito de médium ostensivo, que a gente coloca só como psicógrafo ou psicofone, ele é ostensivo, ele vê espíritos. Intuir também é uma percepção ostensiva. Ela tem variações. Tem momentos em que a intuição é
tão clara que a gente sabe que aquela ideia não é nossa. Muitos de vocês aqui acredito que já tiveram essa experiência. Naquele momento, o fenômeno foi ostensivo. Então, significa que nós temos muito mais médiuns ostensivos do que os classificados como psicofônico ou psicógrafos. Porque toda vez que a gente percebe a intuição, ou a inspiração, ou a premonição, aquele momento, aquele fato mediúnico foi ostensivo, o que te coloca na categoria de médium ostensivo. São alguns conceitos que precisam ser revisitados para que a gente tenha uma melhor compreensão da mediunidade e tire a mediunidade de algo uma vez na semana. E parar de dizer assim, como a gente vê muitas pessoas, eu gostaria que tirasse a mediunidade de mim. Já vi gente chegar no centro espírita e pedir, eu queria que tirasse, eu não quero ser médium. E o pior é que tem centro que fala assim, vem para cá que nós vamos acabar com essa mediunidade sua. Não tem como. É a mesma coisa você dizer, eu quero que você tire os meus olhos porque eu não quero enxergar mais. É impossível. Porque a faculdade mediúnica está entranhada na nossa estrutura psíquica. É um sentido. Como é que você tira o sentido, o tato? Como é que você tira o sentido auditivo? Não tem como você tirar isso. Você pode melhorar o uso que faz. Porque as nossas mãos não são boas nem más. Mãos boas ou más serão aquelas que fazem o bem ou fazem o mal. A mão é neutra. A faculdade mediúnica é neutra. Ela não é boa nem má, ela não causa obsessão, ela não causa doença. Porque é uma faculdade do espírito. Agora, o uso que a gente faz pode perturbar. E o uso básico da faculdade mediúnica é esse contato mental perturbado que a gente estabelece com a dimensão espiritual. Emmanuel tem algumas estatísticas muito interessantes. No livro Roteiro, ele chega a dizer que 2/3 dos médiuns hoje reencarnados na Terra estão sofrendo obsessão. 2/3. Eu ia dizer, ainda bem que nós não estamos nessa classificação, né? Mas eu não vou falar isso, não. Mas a gente olha, não, eu não estou. Mas é o que ele coloca. Por quê? Tem percepção ostensiva, mas não utiliza da forma harmoniosa a mediunidade com Jesus. Kardec não usa essa palavra, essa expressão, mediunidade com Jesus. Ela surge a partir da psicografia de Divaldo, de Chico, Ivone também utiliza essa expressão. Kardec fala em transformação moral, mas ele referencia a transformação moral no Evangelho de Jesus. Basta você observar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que toda referência de transformação moral ou transformação psíquica, porque ele não está falando de moralidade de um tempo, de uma época, mas de uma mudança no modo de enxergar a vida, a transformação psíquica, do modo de entender as relações. A base é o Evangelho de Jesus. Então, o uso da mediunidade por nós todos é contínuo. Estamos aqui nesse momento exercendo a mediunidade. Na verdade, eu falei até agora, e já tem 1h05, eu só falei de uma função da faculdade mediúnica. Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, na sua introdução, ele diz assim, mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação,
imã no próprio ser. Eu decorei. Ele dá 5 funções para a mediunidade: força, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação e imã. Eu só falei da capacidade de comunicação, que é esse contato nosso com a dimensão espiritual. Eu não vou falar dos 5, senão vou precisar de mais 1 hora para cada um, aí vão ser 5 horas o nosso seminário. Isso vai ficar para outra época, outra oportunidade. Mas apenas de relance, a força mental, que é uma das identificações mais curiosas de Allan Kardec, quando ele estuda fenômeno mediúnico. Ele define fenômeno mediúnico como ação de um espírito sobre a matéria. Então, o fenômeno mediúnico é quando um espírito atua na matéria, naturalmente utilizando os fluidos mediúnicos, a capacidade do médium. Mas, em síntese, é um espírito atuando na matéria. E ele diz, no Livro dos Médiuns, que o primeiro fenômeno mediúnico identificável é o da encarnação. Porque é um espírito atuando na matéria, através do perispírito. Ficou claro? Então, nós somos espíritos que estamos atuando na matéria. Isso é mediunidade. Só é possível por causa do sentido mediúnico. Porque o espírito comanda o corpo através do perispírito. Mas onde? Através de comandos mentais que vão atingir o cérebro físico. Segundo André Luiz, basicamente é pela epífise, sede da mediunidade. É por aí que o espírito controla o corpo. Os movimentos voluntários ou involuntários. Então, nós estamos, quando encarnados, num estado mediúnico. Porque somos espíritos atuando na matéria. Força mental. Porque é através da força mental que a gente comanda o corpo físico. Desde o metabolismo, batimento cardíaco, até mesmo caminhar, conversar, os movimentos voluntários ou involuntários. Para a gente perceber que há uma amplitude maior em termos de conhecimento mediúnico, que nós precisamos nos debruçar e estudar com muita atenção, para que a gente possa compreender a vida. E não o fenômeno de 1 hora da semana, que é o da reunião mediúnica. Porque nós somos médiuns todos, o tempo todo. Aquele médium que sai da reunião mediúnica e acha que cumpriu o seu papel, ele está enganado. Aquele médium ostensivo que se preocupa com a reunião mediúnica só no dia, ele está enganado. Porque a qualidade, o seu desempenho na reunião mediúnica passa pelo seu comportamento no cotidiano. A reunião mediúnica é o resultado de uma vida de estudo, de disciplina. Ninguém se harmoniza na reunião mediúnica. Coisa que eu já vi. Eu vou para a reunião mediúnica porque eu preciso me harmonizar. Eu não posso me afastar, senão eu me desequilibro. Reunião mediúnica não é lugar de pessoas desequilibradas, mas de pessoas equilibradas. A gente precisa se equilibrar para ir para a reunião mediúnica. Então você, quando não vai para a reunião mediúnica e você desequilibra, é porque você é desequilibrado. Não é porque você faltou à reunião mediúnica. Porque o controle mental é seu. Ah, mas onde eu vou os espíritos me acompanham.
Um dia eu ouvi um médium falando isso. Eu fiquei encantado. Onde eu vou, os espíritos me acompanham. Eu tiro de lá. Aí eu pensei nessa pessoa visitando o INSEB. Ele dá uma volta, puxa tudo e leva para o centro. Pronto, cura coletiva. Tirou os espíritos de lá. Não é essa a ideia? Isso é um mito. Isso não existe. Ninguém sai do seu foco de interesse, do lugar, da pessoa, da convivência. Quando a misericórdia divina permite que um ou outro te acompanhe, isso é uma bênção. Porque você aliviou alguém e vai poder auxiliar esse desencarnado. Mas é um ou outro, que a maioria não se afasta. Senão seria dessa forma mesmo. A gente magneticamente tiraria os sofredores de lá, ao lado dos desencarnados. Não tem mais obsessão, muitos ali se curariam. Mas isso não ocorre porque, na verdade, o processo desobsessivo é mais complexo do que simplesmente afastar uma pessoa da outra. Então por que eu entro num ambiente e eu sinto mal-estar? Muitas vezes é a percepção dos fluidos do ambiente ou dos fluidos do espírito com quem você se sintonizou, e não propriamente com o campo de atratividade. Embora, como disse, isso em tese possa acontecer, mas não de forma generalizada. Porque senão seria um super médium que você puxa tudo e não resolve o problema assim. Porque a desobsessão não é afastamento de influências, que é outro conceito que precisa ser revisto. Eu já vou abrir para as perguntas, o Gúbio está ali desorientado, imaginando que hora que eu vou terminar a minha fala, mas eu vou partir. Para vocês ficarem tranquilos, não vai ter intervalo, tá? A não ser que a gente dê esses 5 minutos, o pessoal levantar, dar uma respirada, né? Pode ser? Tanta informação, né? Aí a gente dá uns 5 minutos, Gúbio, pode ser? E aí a gente volta para a segunda parte, que vão ser de perguntas e respostas. Mas só para fechar essa ideia, há um fato na vida de Chico Xavier que eu considero icônico e de referência no estudo da desobsessão. Porque normalmente a gente pensa realmente que a desobsessão se dá exclusivamente com o esclarecimento do espírito e o afastamento da entidade. Essa é a ideia comum. No entanto, há um fato. Chico estava na rua, conversando com amigos, e chega uma senhora e diz a ele assim: Chico, tem um espírito preso em mim, Chico. Tira ele de mim. Olha a ideia. Ela percebia o processo obsessivo, o espírito ligado a ela queria que tirasse. E o Chico, naquela sabedoria mineira, disse assim: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. O Chico abre aí um capítulo totalmente novo no estudo da desobsessão. Então, a desobsessão é a transformação mental, é a mudança mental, ou evangelização, de encarnado e desencarnado. Porque se aquela senhora chegasse para mim e falasse que estava com aquele problema, eu falo: minha irmã, pode deixar. Quarta-feira, você espera 20 horas, nós vamos vibrar para sua casa, vamos arrancar aquele espírito de lá. Você tem certeza? É a ideia comum. Mas não foi isso que ele disse. E quando a gente estuda com cuidado a questão das nossas desvinculações de pensamentos negativos, sobretudo em quadros de obsessão, o problema é de mudança de sintonia, é de transformação mental. E, curiosamente, quando ocorre a desobsessão, não há o afastamento, há uma reaproximação. Porque quando a gente perdoa, a gente não afasta. A gente acolhe, a gente está junto.
Então a gente diz àquele espírito que está manifestando na reunião mediúnica: meu irmão, perdoa. Agora você vai embora. Não bate. Primeiro, ele não vai dar conta de perdoar naquele momento, porque ele está com a mente perturbada. Haja visto falar para a gente assim: Jacobson, agora, a partir de agora você vai perdoar tudo. Beleza. É assim que funciona? Nós damos conta disso? Então, como é nós que nos consideramos relativamente equilibrados, né? Agora você imagina alguém que está desequilibrado, com ódio, com mágoa, com o sofrimento que passou, você fala para ele perdoar. Ele fica revoltado. Porque ele é a vítima, muitas vezes. Então, ele precisa ter um outro conceito. Uma modificação no padrão de entendimento do problema. E aí ele perdoa. Agora, amanhã, daqui a um século, ou depois que reencarnar junto, que um dos processos desobsessivos mais eficazes da natureza é a reencarnação. As pessoas perguntam isso. Antes das reuniões mediúnicas, não tinha desobsessão? Porque a gente pensa que a reunião mediúnica que é a solução, né? A pessoa falou assim: nossa, mas o umbral tem tanto espírito, será que a gente vai ter que incorporá-los todos para desobsidiar o umbral? Eu falei: se milhões de espíritos, né? Não, a natureza resolve o problema. Primeiro, nós sempre tivemos na humanidade a referência do Evangelho de Jesus ou de valores morais elevados em qualquer cultura. Isso já é desobsessão. Segundo, o maior processo desobsessivo que existe é a reencarnação. Ah, esse meu filho parece que foi meu inimigo na vida passada. Foi. Ah, minha mulher parece que foi. Interessante, a mulher não fala isso, né? A mulher é sempre mais abnegada, né? Mas realmente são reencontros que a natureza permite para a efetiva transformação do ódio em amor. Isso é desobsessão. Então, os temas precisam, né, de nós todos, uma releitura, uma revisitação, uma meditação, sobretudo no campo da mediunidade mental, que nós todos participamos dela, e da psicometria, como percepção natural do ser humano, dos fluidos do ambiente. Muito obrigado, eu entrego a palavra aí à direção. Subverti um pouquinho a ordem aqui, dando 5 minutos de intervalo, mas nós temos que considerar o aspecto espiritual. Porque, embora a pessoa tenha um transtorno específico, uma esquizofrenia, não é? Ou uma psicose significativa, ela estará sob a influência de espíritos também, porque o transtorno não inibe, naturalmente, a faculdade mediúnica da pessoa. Então, ela também estará sofrendo esse transtorno. Quando nós consideramos a análise da mediunidade em relação a qualquer comprometimento orgânico, nós temos que verificar primeiro a medicina, a psicologia, quando poderão identificar estados enfermiços. A mediunidade se define por exclusão e não como a primeira opção. Então, se a pessoa ela não tem um problema orgânico, ou psiquiátrico, ou psicológico, então você deve considerar, sim, a mediunidade. Porque a mediunidade, em alguns momentos do contato da pessoa com a dimensão espiritual, ocorre a psicossomatização. Aquilo que nós colocamos na abordagem inicial. Você, quando entra em contato com fluidos negativos, o seu organismo vai reagir àquilo. E você pode, cada um, sentir um mal-estar, uma dor, uma vertigem, tá? Uma ansiedade, um pânico. Mas a pessoa não tem esses quadros, normalmente. Então, aí você considera a mediunidade, mesmo que ela não seja um médium ostensivo.
É claro que, muitas vezes, esse diagnóstico é um tanto quanto complexo. O profissional da área médica ou da psicologia necessita ter uma certa segurança no conhecimento espírita para que ele auxilie no diagnóstico, porque senão a visão natural do profissional é a material e ele não vai considerar o aspecto espiritual. Mas uma pessoa que não tenha nenhum perfil, não é, de transtorno mental e que de repente, de um momento para o outro, exiba e depois saia daquele quadro, também naturalmente, você pode considerar que aquele momento foi uma ação mediúnica. Porque o médium, embora ele tenha vidência, ele tenha essa emoção exacerbada, às vezes, um determinado momento do dia, uma certa ansiedade, ele não tem uma enfermidade. Porque ele não é classificável no protocolo médico, que demanda uma série de informações para que se chegue especificamente a uma definição de um quadro patológico. Então, quando a pessoa ela é saudável e apresenta algum distúrbio desse, uma ideia repetitiva, não é? Um certo momento, uma dor que busca-se a causa e não encontra, aquelas impressões ou ideias que lhes chegam de forma espontânea, como premonição, ou sonhos muito vívidos, ou desdobramentos, não é? Que a pessoa possa ter espontaneamente, isso indica a mediunidade. Nós acompanhamos o caso de uma jovem que teve, durante a infância e adolescência, diversos momentos de desmaio. A vista ficava escura e a criança, o adolescente, caía. E foi buscado todo tipo de tratamento, ou de recurso para um diagnóstico e um tratamento. E, por fim, os próprios médicos, mesmo não sendo espíritas, chegaram à conclusão de que não era uma doença específica. Não tinha nada, nem físico e nem psicológico. Então, não havia tratamento. Claro que aí é uma indicação da mediunidade na pessoa, não é? E aí são essas diferenciações que a gente vai fazendo a partir do conhecimento da vida pregressa da pessoa e daquilo que ela está sentindo. Agora, muitas vezes a criança, o adolescente, nessa fase, já começa a ter visões muito estranhas, ver bichos, animais agredindo, não é? Rostos ameaçadores. E muitas vezes a pessoa passa pelo passe, pela orientação evangélica, e esse quadro muitas vezes persiste. E aí você vê que não é uma percepção mediúnica, mas é indicativo de um transtorno que precisa de um acompanhamento médico e espiritual, porque existem enfermidades, como disse, que necessitam do duplo atendimento para que a pessoa possa se recuperar. Mas a pessoa não pode negligenciar a orientação médica, mas deve considerar, sim, que não identificando uma causa específica, a questão seja efetivamente mediúnica. Jacobson, enquanto eu estou organizando o microfone, tem uma perguntinha logo aí no púlpito, acho que atrás da... Isso, que uma irmã fez, anotado. A pergunta é a seguinte: por que os espíritas rejeitam a apometria? Nós espíritas, não é? Podemos dizer, o próprio movimento espírita, não podemos dizer que nós rejeitamos a apometria. Não há essa rejeição da apometria, no sentido de você, não é? Não, isso aí é um absurdo. Não é assim. A melhor análise que se faz de qualquer proposta terapêutica ou
desobsessiva é buscar, segundo a visão espírita, que é a nossa crença e a nossa fé, que é o nosso entendimento, segundo as pesquisas, se há uma concordância entre a prática e as orientações de Allan Kardec. Não é orientação de espírita, nem da Federação Espírita Brasileira, nem de Centro Espírita. É se há uma concordância entre o procedimento e o que Kardec explica, para a gente verificar se tem lógica na visão espírita, porque pode ter uma lógica para os seus praticantes, mas na visão espírita pode ter ou não uma lógica. Então, essa técnica foi desenvolvida por José Lacerda de Azevedo, na década de 60. A proposta era uma desobsessão coletiva, com afastamento mesmo da pessoa em estado de vigília do corpo e tratamento das camadas perispirituais. Então, há um conflito interpretativo do procedimento com a ótica espírita. Então, não estamos querendo aqui invalidar, mas, segundo a análise espírita, não se sustenta, porque uma pessoa, para ela se deslocar de um lugar para o outro em espírito, ela precisa estar dormindo. Não dá para fazer esse estado de vigília com a pessoa acordada. E desobsessão é aquilo que eu mencionei no início, é reconciliação, é reaproximação, não é afastamento de pessoas ou destruição de perispírito, como algumas pessoas querem. Pega o espírito, como ele é muito rebelde, joga ele numa lava de vulcão para desintegrar o perispírito daquele espírito e, como se diz, matar o espírito. Então, esse tipo de ideia não se coaduna com os preceitos de Allan Kardec e nem a proposta. Então, a questão da apometria é que ela não guarda concordância com os procedimentos espíritas. E hoje a gente vê a apometria como prática alternativa de tratamento, inclusive as pessoas fazendo o curso e cobrando, com uma série de variações de apometria, e alguns dizendo, esse procedimento não é espírita. Alguns já chegaram nesse entendimento. Esse procedimento não é espírita e eu faço isso profissionalmente. Então, quem tiver essa fé, essa crença, vá fazer o procedimento. Mas nós não podemos, só porque é uma prática que lida com espírito, supostamente, porque não há uma comprovação científica da validade desse procedimento, de admitir que aquilo é espírita. Nem toda prática mediúnica é espírita. A prática mediúnica será espírita se ela tiver concordância com os preceitos espíritas contidos, sobretudo, em O Livro dos Médiuns. Não estou desmerecendo aqui nenhuma outra prática mediúnica. É apenas uma identificação doutrinária, segundo a ciência espírita. É ou não é? Porque não há concordância nos seus procedimentos. Então, pode ser uma prática mediúnica muito interessante, que leva muita fé para as pessoas, que as pessoas acreditam, então cria um segmento ali significativo para a sociedade. É um fato cultural, mas não é um fato espírita. Então, isso não é preconceito, mas é uma questão de você criar uma identidade cultural espírita. Porque o sincretismo no espiritismo não é sustentável, uma vez que a fonte originária do conhecimento espírita é do plano espiritual. Então, se eu trago uma opinião própria, uma ideia própria, eu tento trazer qualquer sincretismo para a prática mediúnica espírita, eu estou alterando o pensamento dos espíritos superiores sobre aquela prática. Eu não posso fazer isso, porque aí é uma opinião humana sobre algo que não é humano, que é patrimônio dos espíritos superiores. O espiritismo é uma doutrina pura. O que quer dizer isso? Ela não se originou das experiências culturais ou filosóficas da Terra. Ela é extramaterial. Os espíritos revelaram
a doutrina espírita. Kardec organizou, colocou em livros. Por isso diz que ele codificou, ele trouxe aquilo que era espiritual em palavras, criou o código, codificador. Mas a origem do espiritismo é da sociedade dos espíritos. Então, toda interferência humana no espiritismo é indevida. Por quê? Porque a pessoa aí está se sobrepondo ao espírito de verdade, à falange que organizou o espiritismo e trouxe para a Terra essa informação. E a pessoa quer mudar segundo a opinião própria. Ou interpretações próprias e distorcidas da obra espírita. É por isso que a apometria não sofre um processo de rejeição, mas é porque não é uma prática tipicamente espírita em função dos seus procedimentos. É por isso que as instituições espíritas, em geral, não adotam esse procedimento, sobretudo aquelas que estudam com profundidade a obra de Allan Kardec. Mas, como disse, hoje já está sendo vista como atividade profissional, e aí a pessoa fica livre, né, desde que ela entenda bem que ela não está buscando uma prática espírita, mas uma terapia alternativa, embora sem nenhuma evidência científica, fica a critério do indivíduo. Olá, Jacobson. Oi, alô. Olá, Jacobson. Em algumas mediunidades, por exemplo, na psicografia, nós sabemos que a capacidade interpretativa do médium ela é fundamental na mensagem fruto aí do trabalho mediúnico. Mas quando o senhor explicou e comentou sobre a mediunidade mental, a intuição, a inspiração, eu não sei se eu estou enganado, por isso eu faço a pergunta. Me parece que não haveria essa capacidade interpretativa na mediunidade mental. Parece que seria algo que vai chegar independente da minha bagagem. É isso mesmo ou existe uma capacidade interpretativa? Existe a capacidade interpretativa, sim. Porque o que o espírito transmite para o médium é uma imagem, é um pensamento. O médium precisa entender esse pensamento. Então o espírito não transmite, por exemplo, a palavra cadeira para a mente do médium. Ele transmite a imagem do objeto. Espontaneamente, ele entende que é uma cadeira. Falando ou não, escrevendo ou não, ele entendeu. Esse é o processo básico da comunicação. Por isso que fala que o médium é o intérprete do pensamento dos espíritos. Porque, na verdade, ele precisa entender. Agora, para a pessoa entender, seja uma intuição, inspiração, mediunidade mental, porque são 3 variações. A intuição não é o diálogo. A inspiração é mais sutil do que a inspiração é mais sutil do que a intuição. E o diálogo mental, que muitos de nós fazemos e que a gente precisa aprender a controlar isso. Por isso que Kardec falou, muitas pessoas têm. Então é preciso controlar, a gente não pode ficar conversando mentalmente, aleatoriamente, não. Porque você não sabe com quem você está conversando. A não ser que você aplique o processo interpretativo. Então eu preciso estudar, por exemplo, no livro dos médiuns, a identidade dos espíritos, que é um capítulo. Como eu identifico os espíritos? Aí começam a surgir ideias. As ideias me chegam, palavras, e a minha tendência é conversar. Aí você para e pensa, com quem eu estou conversando? Aplico o capítulo específico. Então, pela natureza da conversa, pelo assunto tratado, pela vibração que me transmite, pela emoção que me causa, eu acolho se é de um bom espírito, que está me dando um bom conselho. Mas eu tenho que ter a capacidade de entender que muitas vezes é mentira, ou é imaginação. Então, eu preciso estudar para eu compreender o diálogo mental. Não, espera aí, esse assunto eu não vou continuar. E encerra. Não deixa para depois. Não dê continuidade a diálogos negativos, porque você aprofunda processos obsessivos que começaram por simples influência. Um diálogo aparentemente superficial, mas que depois vai complicando.
É por isso que a gente precisa estudar. Porque o espírito pode te transmitir uma ideia que você não entende. Um assunto que não é da nossa familiaridade. Então, ele pode transmitir a ideia, mas o médium não registra. Então, ele não vai conseguir nem conversar, nem escrever, nem entrar em transe. Não é? Então, um espírito, não é? Por exemplo, da área da química, ele quer falar na mente do médium uma certa fórmula, tratar de um assunto de misturas de substâncias. O médium nunca estudou química. O médium não tem o mínimo conhecimento do assunto, porque virão as imagens. Ele não vai dar conta de entender. Então, ele não dialoga, ele não escreve, ele não fala. Porque não há capacidade de entendimento da ideia que foi transmitida. Isso é muito comum. É por isso que o médium precisa estudar para melhorar a sua capacidade interpretativa. Mesmo nessas condições da intuição, para eu saber se a intuição é boa ou ruim. Para eu saber se aquele diálogo é de um espírito bom ou se é um espírito inferior. E não ficar só acolhendo. Eu preciso ter critérios. Esses critérios foram chamados por Kardec de lógica. O assunto tem que ter uma lógica. Até na vidência, passa pelo processo interpretativo. Então, uma pessoa pode ver. Por exemplo, está dentro da reunião mediúnica e vê uma cachoeira, flores, um jardim. O que ela está vendo? Ela está vendo. Mas o quê? Não tem flor dentro da sala. Não tem jardim dentro da sala. Não tem cachoeira dentro da sala. O que ela viu? Ela viu uma imagem mental que foi construída por espíritos que quiseram trazer essa ideia. Ela não foi lá na cachoeira. Nem a cachoeira foi transportada para dentro da sala. Porque a sala, o ambiente espiritual da sala da reunião mediúnica é o mesmo dessas 4 paredes. Agora, se você vê um espírito entrando, conversando, doente, sendo atendido por outro, aí você teve uma visão de espíritos. Aí foi uma vidência efetiva de entidades espirituais e não de imagens mentais. Então, todo fenômeno mediúnico passa pelo processo de capacidade interpretativa do médium. Sem querer fazer propaganda, mas fazendo, no Psicofonia eu tenho um capítulo, que é um dos capítulos que eu acho mais interessante, em que esse assunto é tratado a partir dessa pergunta sua. O capítulo chama Capacidade Receptiva Mediúnica. Nesse capítulo, o André Luiz, ele descreve um fenômeno como você colocou. Uma senhora estava no culto do evangelho no lar, e aí o mentor estava transmitindo as ideias para ela e ela falando para os filhos. Falando do evangelho. Aí o André Luiz observou algo interessante. Ele falou assim, o mentor está falando maravilhas, mas ela está transmitindo apenas uma parte. E aí o mentor, que estava orientando o André Luiz, usa essa expressão. Ele fala, então, da capacidade receptiva dela, que era menor do que a possibilidade que o Espírito estava trazendo. E a gente amplia a capacidade receptiva pelo estudo, pela meditação, pela oração, pela renúncia, pela boa vontade de trabalhar. São fatores que são importantes dentro desse conceito. Boa tarde, Jacobson. Meu nome é Abraão, sou do Centro Espírita Instituição Caminho da Luz, o CEICAL. Lá no capítulo 70 do livro Estude e Viva, André Luiz traz para nós... Qual capítulo? 70. Ele traz para nós algumas questões muito interessantes sobre as influenciações espirituais sutis. Eu convido aos amigos depois fazerem a leitura, né? O livro Estude e Viva, capítulo Influenciações Espirituais Sutis. André Luiz ele faz um convite à autopercepção, à autoconsciência a respeito de nós mesmos, através do nosso mundo mental. Pois muitas vezes nós vivemos de forma quase que automática, né, em automatismos, e a gente não percebe as sutilezas que podem ser as influências espirituais. E aí ele faz um checklist de autoobservação mesmo, eu não vou detalhar aqui, mas lá no final
André Luiz ele traz algumas questões bastante interessantes. Ele fala assim: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Aí fica a pergunta para o nosso amigo Jacobson. Como nós podemos utilizar o estudo da mediunidade como uma ferramenta de autoconhecimento para que nós possamos ajudar a nós mesmos? Essa colocação do André Luiz, essa mensagem precisa ser realmente analisada, estudada por todos nós. Como você colocou, ele realmente faz um checklist, já vai colocando situações que no cotidiano a gente considera como comuns e são influenciações. Agora, eu gosto muito dessa expressão do André Luiz, quando ele fala assim, de meio obsessões e meio obsidiados, né? Porque tem hora que você olha para a pessoa, assim, ela não está nem deixa de estar. O que tem de gente meio obsidiado na Terra é uma coisa impressionante. Ela vai indo bem, de repente ela desanda. Então, é aquele momento em que ela acolhe o pensamento. O livro dos médiuns constitui-se no maior estudo que existe e melhor estudo que existe da mente humana. Não é de fenômeno mediúnico como as pessoas pensam. Porque uma leitura superficial do livro dá a ideia de que Kardec está falando, explicando psicografia, psicofonia, ou identificar espíritos para você atendê-los na reunião mediúnica. Porque o último capítulo é sobre reunião mediúnica. Mas não é isso. Essa é uma ideia superficial que precisa ser superada. Porque, na verdade, o fenômeno mediúnico decorre de uma capacidade natural do ser humano. Então, o fenômeno mediúnico é consequência, não é causa. A causa é a faculdade mediúnica, que permite o fenômeno. Kardec percebeu isso logo de início. Ele estudava fenômenos, mesas que movimentavam, objetos que flutuavam. E aí ele perguntou para o espírito como um espírito pode atuar na matéria. Ele dá algumas explicações, mas em síntese, o espírito disse assim, pela vontade. Então as teclas do piano, quando se movimentam, não são as mãos dos espíritos que estão tocando as teclas do piano? Não, porque nós não temos mais mãos. Então como é que está movimentando? Pelo desejo, pela vontade. Todos os espíritos sabem disso? Não. Mas a gente quer, deseja, e o objeto se movimenta. O espírito não explicou, não sabia, mas vai mais tarde em Kardec explicar que é porque ele impulsiona o fluido e envolve o objeto e consegue movimentá-lo. Mas é pelo pensamento. Aí o que Kardec faz? Ele começa a estudar o fenômeno a partir do pensamento. Todo fenômeno tem a causa no pensamento. Então, o livro dos médiuns, quando você estuda com cuidado, você vai ver que ele está estudando ali o pensamento, de repente ele fala de um fenômeno que o médium pode produzir, ou que é produzível, mas a partir da faculdade mediúnica. Então, estudar a faculdade mediúnica é estudar a psique humana. Por isso, todos nós, como médiuns naturais que somos, ou na expressão de Kardec, médios sem o saber, precisamos estudar o livro dos médiuns. Para a gente entender a mente e não o fenômeno. Eu preciso me conhecer a partir do estudo da mediunidade. Então, eu falei agora o capítulo da
identificação dos espíritos. Mas tem um capítulo muito interessante, a influência moral do médium nas comunicações. Então, ali, se você pensa em comunicação, psicografia e psicofonia, você vai direcionar o estudo. Ah, não, então o médium precisa ser moralizado porque a psicografia, a psicofonia vai ser adequada. Mas se você coloca aí a mediunidade mental no contexto, aplica-se a influência moral. Porque a influência moral permite a atração de bons espíritos que afastam os maus espíritos. Então, na mediunidade mental que todos nós temos, a gente precisa entender que a nossa influência moral é fundamental para a convivência com os espíritos que eu atraio. Então, o capítulo Influência Moral se aplica ao fato mediúnico ostensivo como ao fato mediúnico subjetivo, que é a mediunidade mental. Aliás, a gente usa muito mais o conceito de influência moral do médium na comunicação mental no cotidiano do que propriamente na reunião mediúnica. Então, aqui estou dando um exemplo de como você aplica o Livro dos Médiuns no cotidiano. É enxergando o fenômeno em você. É você enxergar-se médium. Aí você vê que tudo que ele fala tem muito a ver com a vida da gente. Sentir espíritos, os fluidos, laboratório do mundo invisível, influência moral, influência do meio. Essa influência do meio é fantástico. Ele fala ali que a gente atrai espíritos e convive com eles. E leva esses espíritos para a reunião mediúnica. Então ele não está estudando só o levar, ele está falando da convivência. É isso que é importante a gente entender para lidar com a mediunidade em nós e não somente na reunião mediúnica. Última pergunta. Uma companheira pediu para fazer a pergunta, Jacobson, é mais relacionada à reunião mediúnica em si, na qual ela traz uma dúvida, que ela é uma participante de uma reunião mediúnica e em algumas ocasiões ela relata que, mesmo com a concentração dos médiuns, não há, em alguns momentos, a comunicação, não há atendimentos. E ela pergunta se, de fato, essa reunião ela tem uma utilidade, né? E se ela pode ser proveitosa e talvez o motivo pelo qual ocorre. Essa ausência de manifestação que acontece em todas as reuniões mediúnicas é um fato perfeitamente normal e é uma das maiores provas de que o grupo é formado de médiuns autênticos. Porque se fosse da cabeça da pessoa, fosse um fenômeno de imaginação, não aconteceria essa pausa. Entendeu? Então, a pausa prova que a reunião realmente é mediúnica. Porque ela é controlada pelos espíritos superiores. Então, só daí a gente vê uma utilidade na pausa, para que a gente compreenda a ação dos espíritos superiores na reunião. Mas tem outras consequências, sim, muito sérias. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo Desenvolvimento Mediúnico, ele fala que muitas vezes as manifestações não acontecem para tratamento dos médiuns, sobretudo quando estão em quadros de vampirização, que atrapalha muito a manifestação. Mas ele coloca aquelas condições lá das enfermidades mentais com repercussão no corpo físico que estaria causando. Tirando essa condição, a pausa, ela pode representar um momento em que o grupo precisa refletir sobre o próprio comportamento dos indivíduos no cotidiano. Porque a gente estuda e precisa praticar. A reunião mediúnica não é um fato isolado na vida do médium. Ele precisa estar continuamente ligado à tarefa, com estudo, meditação, trabalho no bem, para que ele tenha facilidade na reunião mediúnica. Se ele se distrai excessivamente
e se lembra da reunião só no dia, ele tem dificuldade. Então, a pausa provocada é para que o grupo reflita sobre o próprio preparo enquanto grupo e o preparo individual que as pessoas devem fazer no dia a dia para chegar à reunião mediúnica. Então, essas pausas, elas são provocadas para nos levar a uma reflexão. Como a pessoa disse, o grupo parece estar fazendo tudo certinho, né? E tem a pausa, que a gente não sabe quantos dias poderá acontecer. Por quê? Porque os espíritos estão dando um recado ao grupo. Estudem mais. Reflitam mais. Observem mais o próprio comportamento no cotidiano. Orem, meditem, porque aí vai haver um ajuste, mas não é uma ou duas pessoas, todas as pessoas no grupo precisam fazer isso. Aí a reunião retoma o ritmo normal que a gente espera. Mas não fiquemos ansiosos se num determinado dia não tem manifestação. O trabalho foi muito eficaz. Porque a gente pensa na eficácia da reunião só quando há manifestação. Mas não, o grupo também está doando fluidos. A prece está ajudando os desencarnados que não se manifestaram, mas que vão ser beneficiados na dimensão espiritual. Então, tem essas funções todas que nós estamos comentando e que a gente precisa, então, lembrar da autenticidade do fenômeno, da necessidade do preparo, da necessidade do estudo, saber que os espíritos estão sendo auxiliados e que é o momento do grupo, então, aproveitar para o seu crescimento. Tudo certinho? Gente, muito obrigado, então. Um grande abraço para vocês.